Here's Johnny. To infinity and beyond! Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys. Ora, boas, pessoal! Sejam muito... Peraí, está aqui uma formiga na mesa, peraí. Que puta de formiga grande, António. Sai daqui! Bem, hoje temos formigas na fornalha. Como é que estás, António Dias? Estou aqui para mais um episódio do podcast de Fornalha. Desta vez a comentar a primeira metade de 2025. A primeira metade daquilo que são e representam os filmes e as séries deste ano. É verdade. Como é que é, António? Olá, malta. Como é que é? Como estás? João, tudo fixe. Nós decidimos aqui reunir o melhor que saiu, tanto de séries como de filmes, no primeiro trimestre. Ou seja, nós estamos a contar desde o primeiro, estreias desde o primeiro dia de janeiro até ao final de abril, se eu não me engano, certo, João? Final de abril, pronto. Já temos contamos aqui um bocadinho. Coisas que saíram em maio. Pronto. Contamos aqui um bocadinho do maio e fizemos aqui uma sopa que nos estava a faltar aqui na fornalha, a trazer aqui algumas novidades. Mas no fundo é para fazer aqui um compêndio sobre aquilo que temos visto, o que temos gostado muito, coisas que também não gostámos assim tanto, e no fundo estar aqui a navegar na crista da onda para vos dizer tudo aquilo que achámos, as grandes novidades, as grandes surpresas e as grandes seções, João. Nós temos aqui 5 patamares, vamos resolver fazer uma tier list em que temos aqui algumas regras, temos o DC Cinema, pronto, aqueles eventos, fenómenos, aquilo que tem animado o ano e que têm sido os grandes destaques. Só podemos meter 2 destes filmes ou séries misturar séries na lista com filmes, tá? Exatamente. Vamos misturar séries com filmes, portanto pode haver aqui a DC Cinema, mas a verdade é que aquilo que a gente também pode já adiantar se calhar neste podcast é que este ano, neste 2025, pelo menos nestes primeiros 5 meses do ano, o cinema teve muito, muito pouco a oferecer de coisas novas, e eu acho que a televisão acabou por compensar aquilo que se calhar nós não tínhamos na grande tela. O que me custa um bocadinho a dizer, não estou a dizer que as produções são filmes, que são como ir ao cinema, estou apenas a dizer que a nível de qualidade e de entusiasmo para ver uma cena nova, estás a ver? Eu acho que a televisão trouxe muito mais para o nosso apetite do que o cinema trouxe, meu. Há muito mais, não sei qual é que é a média, mas diria que há mais séries aqui do que cinema. E o reflexo será nos patamares, se calhar, do cinema. Vamos ter séries num alto nível, enquanto alguns dos filmes vão ficar ali mais um bocadinho no chinelo. Não me quero estar a antecipar. João, só fazendo aqui uma recolha das regras, neste primeiro patamar do DC Cinema não pode haver nenhum filme ou série que os dois não tenham visto, ok? Ou seja, se houver aqui algum projeto que nenhum dos dois viu, não pode já ficar neste patamar. Pronto, este patamar é reservado só para... Há aqui um filme ou outro que eu não vi e que o António viu e vice-versa. Exatamente. Mas acho que a maioria das coisas até vimos em conjunto. Acho que só há aqui conseguimos 2, parcelar 3 projetos que não vimos como estou portanto a ver. Não, 4, porque tu não viste White Lotus, não é? É verdade, é verdade. Mas... Olha, vamos começar então com uma série chamada Your Friendly Neighborhood Spider-Man, uma série de animação estreada no Disney Plus no começo ou a meio de janeiro, se bem me recordo. E estamos a falar aqui de uma série que conta com 8 a 10 episódios, se bem me recordo, ou 12. É muito simples. E é uma série com um estilo de animação muito próprio, um universo paralelo àquilo que foi o Homem-Aranha do MCU. É quase como uma reinterpretação daquilo que foi o Homem-Aranha do Tom Holland, com vilões clássicos do Homem-Aranha que ele não teve a oportunidade de lutar, como por exemplo o Green Goblin. Teve no No Way Home, mas não era a versão dele, né? Portanto, estamos aqui quase com uma versão reimaginada em que, ao invés de ser o Tony Stark, o mentor dele é o Green Goblin, e às vezes até tens planos que são iguais ao Capitão América Guerra Civil dele entrar pela casa. Portanto, é uma série leve, é uma série que tem o coração das histórias do Homem-Aranha. Pronto, eu queria te perguntar também o que é que tu achaste, António. João, eu acho que esta série traz um bocadinho aquela fragrância que nós tínhamos, muito à semelhança daquilo que eram os jogos da PS2. Eu não sei se tu te lembras, o Pizza Guy do Spider-Man dá um bocadinho essas vibes, uma vibe um bocadinho mais pé no chão. Não são histórias extremamente entusiasmantes, mas eu acho que no modo geral, até porque o visual desta série não é nada estratosférico, não é, por exemplo, o filme animado temos do Miles Morales, mas é uma série que cumpre a sua missão. Não se espera, não é?
Exatamente, é uma coisa mais descompromissada, uma história bastante simples. Aliás, os personagens que são apresentados têm ali muitas situações estereotipadas, mas no entanto é uma história que tu acabas por começar a ver e entusiasmas-te minimamente e queres acompanhar no fim ao cabo. Eu quero ver já a segunda temporada, gostava de ver já a segunda temporada. Yeah. É uma série que em nenhum episódio me apeteceu abandoná-la, portanto acho que conseguiu aqui cumprir uma missão, que é trazer aqui malta jovem para este novo universo, miúdos. Eu sinto que se fosse o António de 5 anos a ver esta série, ou de 10 anos a ver esta série na RTP2, pá, comprava já, porque é uma história que lá está, uma história redondinha do Homem-Aranha, e como eu disse, que traz aquela vivência, não é? É a vivência da vizinhança, que é o Homem-Aranha. Sim. Aquela pessoa que ajuda os amigos, aquela pessoa que ajuda o bairro. É um Homem-Aranha mais minimalista, mas mais eficiente, e o Homem-Aranha que eu mais gosto, pessoalmente. Portanto, foi bom. O que eu queria rematar nesta série que eu acho que me fez imensa falta nos filmes do Tom Holland foi precisamente o Homem-Aranha em Nova Iorque, o Homem-Aranha a salvar pessoas na cidade, o Homem-Aranha a interagir com os amigos dele, os amigos a irem à casa dele, ele a ir à casa dos amigos, ele a interagir com a tia dentro de casa, esses dilemas de revelação de identidade, porque aqui as pessoas não sabem quem é que o Homem-Aranha é dentro da própria família dele, portanto isso é uma coisa que é largada muito rapidamente nos filmes do Tom Holland. Portanto, eu acho que nesse aspecto tens esse regresso e ao mesmo tempo, na minha opinião muito sincera, o design de coreografia e de luta dos filmes do Tom Holland nunca me engajou, e eu acho que a série aqui, por ser uma série de animação, dá para explorar muito mais a forma como ele usa os fatos, a forma como ele usa o balanço das teias e mesmo a velocidade dele. Acho que é muito explorada, do Homem-Aranha que não tem tanta experiência. E que, João, e aqui já lemos as bandas desenhadas e conseguimos ver muitas das fotografias, não é? Das imagens que estavam ali nos livros aqui espelhados. Portanto, é uma boa realização desse ponto de vista. A animação no início não me tinha convencido, estás a ver? Mas à medida que os episódios vão passando, tu começas a habituar-te, eu acho. E começa a melhorar. Não é a melhor animação de série que eu já vi, acho que isso fica para Arcane, por exemplo. Mas tipo, é uma boa série. Eu acho que se fosse eu poria ali no There's No Place Like Home, se calhar. Acho que as últimas duas categorias têm uma conotação assim mais negativa, não sei. Eu diria o seguinte: se tu és fã do Homem-Aranha, acho que claramente tem que estar neste patamar There's No Place Like Home. Ou então, se tu não és, se calhar ficaria ali no Fica para 2026. Ainda assim, eu colocaria, como sou eu e como nós somos aqui grandes fãs do Homem-Aranha, eu vou colocá-la aqui no There's No Place Like Home. Eu acho que esta série também é das duas, ou é para putos que nunca viram, ou é para fãs do personagem. É verdade. É para fãs do personagem. Olha, agora aqui temos uma série que eu não vi, portanto vou dar a batata quente ao António. Sim. Nós estamos aqui a falar dos Amigos e Vizinhança. Isto é uma série que, curiosamente, ela é aqui protagonizada pelo John M. Ele que é um especialista em séries. Ele fez uma das minhas séries televisivas favoritas, que se chama Mad Men. E o que é que eu tenho para dizer do John M? Ele é aquele personagem ou é aquele ator que retrata da melhor forma aquele homem em declínio. Um homem que está no auge do seu poder, no auge do seu trabalho, no auge da sua família, e que, enquanto os episódios vão construindo a série, nós vemos que aquele homem, no fundo, é uma farsa, e aquilo começa tudo a ruir. Sim. E ele faz muito bem esse tipo de personalidade. E o que nós temos aqui é uma história de um magnata ali das finanças norte-americanas, em que ele é despedido e vai ter que, para sustentar a sua família, vai ter que correr a roubos na sua vizinhança para manter ali o status quo da sua família e a sua forma de viver luxuosa. E é uma série que vai ali desmistificando um bocadinho das luxúrias insignificantes que as pessoas milionárias vão acumulando, e é uma série que, com um humor muito satírico e sarcástico, consegue fazê-la de uma forma convincente e bastante hilariante. Portanto, é uma série que é descompromissada, é leve. Eu gosto mais da série quando ela é assim um drama mais forte, porque acho que é quando o John M se comporta melhor, mas ainda assim, como uma comédia leve, porta-se muito bem. Eu colocaria ali no There's No Place Like Home. Acho que é uma série que a Apple TV vai aqui resgatar e vai trazer aqui uma aura também interessante. Não é nada de especial, mas é uma série que é boa para o catálogo da Apple TV e para preencher este início do ano. Portanto, acho que sim, acho que vale o bilhete. Ok, António. Vou meter aqui, depois se for preciso negociamos, está bem, João? No There's No Place Like Home. Olha bem, hoje agora temos aqui aquele que se calhar será um dos projetos mais fracos do ano, Capitão América, Sim, Brave New World. sem dúvida. Eu quero dizer o seguinte em relação a este filme, António. Eu fui ver o filme no Dia dos Namorados ao cinema.
Ok? Repetindo a tradição que tive com a minha namorada do ano anterior, fomos ver o Madame Web. Também um filme do universo da Marvel, não do MCU, mas do universo da Marvel. Eu vou dizer o seguinte, quando a gente viu o filme, se calhar é porque era os dias dos namorados, eu estava bem disposto, tipo, eu não gostei, mas também não me ofendeu. Correto. Estás a entender? Tipo, foi um filme que eu vi, passou, e não odiei, mas também não gostei. Eu acho que é um filme que ele é uma coisa muito estranha, porque é um filme do Capitão América, a primeira vez que tu tens o Sam Wilson como Capitão América no grande ecrã, mas o teu protagonista não tem uma jornada narrativa. Não há ali, principalmente quando tu estás a pegar Sem um dúvida. filme no qual tem uma estrutura política que tinha muito potencial, tu tens literalmente o Harrison Ford a sofrer um atentado ao presidente no estilo daquilo que nós tivemos na vida real neste verão, quando o próprio Trump foi quase alvejado durante a campanha eleitoral, e o filme não faz absolutamente nada com isso. Ele é alvejado, e depois o Sam Wilson parte para uma missão para descobrir quem é que está por detrás de tudo isto e para tentar ilibar ali o colega dele, do Isaiah, e tudo aquilo que eu sinto a ver este filme é que a jornada de personagem que o Sam Wilson tem na série Falcon and the Winter Soldier, que apesar de não ser uma série 5 estrelas, eu acho que foi uma boa série. É uma jornada muito mais interessante, esta cena de carregar o escudo com uma questão racial do homem preto, que não é se calhar a personagem que a América vê como o Capitão América essencial. Sim. É algo que não é quase abordado neste filme, porque já foi abordado antes. Portanto, leva sempre aquela questão do conteúdo sobrecarregado que a Marvel teve de fazer séries para a torta e direito e filmes a torta e direito, e se calhar largaram aquela que poderia ter sido a história com mais potencial para um filme numa série e puseram num filme um filmito que, além de nada, deram um spoiler maior do filme nos trailers, que é a coisa do Hulk vermelho, né? E ele só está no filme para aí 5 minutos, portanto a grande atração nem sequer tem grande espaço. Mas acho na mesma que as interações entre o Harrison Ford e o Anthony Mackie, eu acho que Sam Wilson. pelo menos o ator tem carisma, estás a ver? Portanto, acho que futuramente, se ele vai voltar em Vingadores e etc., pá, acho que pode ter a presença. Acho que só tem que lhe dar um argumento interessante, estás a ver? João, eu acho que este quarto filme do Capitão América integra muito bem a nossa categoria de brasa falhada, porque é um filme que foi sofrendo reestruturações ao longo do tempo. É um filme que era para ter saído em 2024, vem à tona em 2025, passou por processos de refilmagens. É um filme que traz aqui uma aura de tentar conquistar um novo público, uma geração de heróis nova, não é? Nós já estamos cansados do MCU e vinha aqui com esta perspectiva de conseguir trazer aqui alguma coisa que ainda não tinha sido apresentado. Acho que o filme falha redondamente, traz-nos um visual que é muito pobre, sequências de ação do mais pobre que existe no mundo da Marvel, sequências muito pequenas, curtas, shots, Muito planos fracas fechados, tudo parece em estúdio, nunca estamos lá fora. O CGI é terrível, até do Hulk vermelho que nos apresentam aqui. É uma história, no fundo, sem muito eu, por valor. acaso, acho que o Hulk vermelho em si, até gostei, mas o cenário ao É redor do isso, é Hulk tudo muito vermelho brilhante. péssimo. Sente-se o péssimo. CGI à volta e pronto, até tens lá um antagonista, E o há um líder detalhe que é interessante nisso. frágil. Sim, diz. Que é só para interromper para esta observação, que é aquela luta final naquela estrada com as árvores específicas Sim. para a história, né, da filha do Ross e o caraças. Eles filmaram mesmo lá, mas parece que é estúdio. Parece Ou que é seja, tudo, parece tudo que brilhante, tudo eles feio. querem embelezar, parece que é uma escolha artística. É. E não... É esquisito, meu. É muito esquisito. João, e funciona tudo mal. Tenta-se aqui propagar um clima de tensão política ali naquela cimeira, conforme o filme se inicia, não é? Querem-nos apresentar aqui o Adamantio como a nova era de um material muito poderoso. Epá, e falha redondamente, porque era um filme que trazia este conceito, um conceito que de certeza absoluta vai estar muito marcado nos próximos filmes e não consegue nem perto nem de longe conquistar o público. Aliás, Ele safou-se muito bem nas bilheteiras. Ele curiosamente faz ali quase 450 milhões, ele custa 200 milhões, ele se calhar consegue salvar. Custa 300, pelos vistos custa 300. Mais o Martin. Mas João, não deu prejuízo. Não deu prejuízo, concordo contigo, não foi o que se esperava, mas no entanto não flopou, por exemplo, não teve um prejuízo de 100 milhões ou 200 milhões. Mas também não dá aquele lucro brutal. Mas também não sei se este era o objetivo. Depois de um processo de refilmagens e isso tudo, acho que essa era a expectativa. Talvez fosse. Eu acho que aquilo que me preocupa
Não me preocupa, pronto, não tenho nada que me preocupar. Mas aquilo que eu acho que é nocivo para a marca é tu saíres de uma trilogia de Capitão América, no qual o primeiro filme sai-te lá em 2011 e ele faz-te ali 370 milhões. Depois a personagem entra nos Vingadores, filme de 1 bilhão. Tens ali o Winter Soldier que reintroduz e volta a reapresentar a personagem, mas de uma forma completamente diferente, faz 700 milhões. E depois terminas ali num Guerra Civil que te faz 1 bilhão. Ou seja, estamos a falar de uma trilogia, de um franchise, dentro de um franchise, não é? Que por si só é multibilionário. Ou seja, tu João, mas estás a falar de uma fase completamente diferente. Filme, a expectativa deveria ser: nós saímos daqui, ok, não vai fazer tanto porque a personagem é diferente, mas devia pelo menos ficar ali num intermédio. E a verdade é que, opá, eles exageraram no número de projetos, exageraram na confiança que tinham com o público deles e começaram a enterrar-se um bocado. Portanto, eu genuinamente acho que, apesar do filme estar pago, acho que foi na mesma um fracasso, sinceramente. Ó João, e tens aqui também uma falha no planeamento. Ao fim e ao cabo, há um ano atrás tiveste uma série com o próprio Sam Wilson como apresentação, e depois é uma série que acaba por se repetir. Anos, mano. Aliás, há 4 anos já faz 4 anos, exatamente. Eu estou a dizer há um 2021. ano, mas acaba por reciclar um pouco dos temas. Eu não terminei a série e é feita de uma forma muito menos eficaz, muito menos imersiva e de uma forma muito menos espetacular. Portanto, João, eu não sei se tu concordas, numa brasa falhada para este Capitão América. A gente pode ver ao longo do resto, mas sinceramente duvido que vai entrar assim muito mais coisas na brasa falhada. Pronto. Eu vou aqui. Mas esta certamente será uma delas. Mas lá está, só para rematar aqui, para concluir a discussão em relação a este filme, eu não acho que seja um filme revoltante, estás a entender? Sim, tipo, concordo. Ele é mau, mas vê-se. Ele só é pobre, eu acho que ele só é pobre a nível de temáticas, pobre a nível estilístico, é um filme. Lá está. Temos o Harrison Ford, que eu gosto sempre de o ver em cinema, mas ele também não tem muito para fazer, sem ser aquele jogo do gato e o rato. A minha cabeça está à roda. Pronto. João, eu trago-te aqui o Black Bag. Tu não viste este filme, pá, não? Não, eu não vi o filme, eu digo porquê, porque pá, eu vi os trailers, eu trabalho num cinema part-time e eu vi os trailers do filme e parecia um filme normal de espionagem que eu já vi 300 vezes e lá está, é esta cena desta demanda de um filme querer fazer-me sair de casa para eu ir vê-lo ao cinema. Estás a ver esta cena de eu ter estas séries todas super interessantes em casa e ter um filme como o Black Bag no cinema. Foi isto que eu tenho sentido nos últimos 5 meses. E é curioso tu tenhas dito isso, porque o realizador deste filme, o Steven Soderbergh, ele recentemente, há cerca de 8 anos, ele tem-se especializado sobretudo em filmes teletelevisivos. Ele lançou um filme muito, muito, muito interessante chamado Kimi ali na Max. É um filme com a Zoe Kravitz. Ele fala ali também sobre os efeitos colaterais que a própria pandemia colocou em todos nós, a nível de esquizofrenia e pronto, e solidão das pessoas que passavam tanto tempo em casa. Mas aqui o Black Bag é tudo aquilo que tu disseste. É um filme de espionagem que nos traz 2 atores de enorme calibre, Cate Blanchett e Michael Fassbender. Eles são os maridos e trabalham aqui numa agência de espiões britânicos em que tem uma missão que houve uma infiltração nos dados e eles têm que desvendar quem é que provocou esta fuga. E sabe-se logo no início do filme que esta fuga, o encarregado de investigar esta fuga é o Michael Fassbender e ele suspeita, ou a empresa suspeita que tenha sido a mulher. E então é aqui este jogo gato e do rato, mas sempre feito de uma forma, lá está, muito artificial. É um filme que eu fiquei muito desapontado, porque o Steven Soderbergh é sempre o realizador que traz nos planos assim mais invulgares, e ele aqui não consegue trazer isso, não nos traz sequer a sensibilidade de um filme analógico. É um filme muito digital, muito pouco polido, muito brilhante. Os temas são até estereotipados demais. É uma agência britânica de serviços secretos, ok, mas e o que é que isso tem? Não tem nada para além disso, entendes? É uma série que cria ali uma tensão psicológica. O realizador até tenta criar esta tensão através do diálogo, e isso é uma valia deste filme, mas lá está, é uma história muito fraca, uma história com pouca força, uma história com uma atuação inteligente, mas com um elo emocional a quem a vê muito, muito fraquinha. Portanto, eu vou colocá-la sem falar muito mais no Fica para 2026. Não é uma história que seja horrorífica, mas é uma história que deixa a desejar, especialmente um realizador que eu gosto muito e tem uma das minhas séries favoritas, que é o da Nick, que já fiz a cobertura. Portanto, vai aqui para 2026 este filme que fica para 2026. Fica para 2026, sim senhora. Olha, aqui vou falar sobre Daredevil Born Again. Portanto, eu estou aqui vestido com a t-shirt do Demolidor. Grande Demolidor, grande Demolidor.
eu antes de ver esta série, a minha namorada nunca tinha visto a série original da Netflix. Então eu revi a série toda com ela. Da primeira até a terceira temporada, antes de vermos esta série nova. E tendo revisto a série, eu posso dizer que mais velho, eu acho que a série da Netflix envelhece como vinho. É tipo, está muito bem escrita. A segunda temporada cai um bocadinho de qualidade, mas quando ela pega na terceira, aquilo engata de forma a que cada personagem naquela série seja estupidamente bem trabalhada. Das personagens principais, das personagens secundárias, e a ação da série que também sempre se destacou imenso. Para mim, Demolidor é a melhor série de super-heróis já feita. Estas 3 temporadas acho mesmo incríveis. E mesmo em comparação a tudo o que já foi feito de super-heróis, entraria facilmente para mim num top 5. Top 6 se calhar, mas é muito, muito, muito bom. Portanto, a minha expectativa para esta série, ela estava um bocadinho assim, porque ela foi uma série que, não sei se sabes, António, mas ela foi filmada 7 episódios e depois eles voltaram atrás no processo, porque o Vincent D'Onofrio e o Charlie Cox disseram assim, ok, não estamos a gostar muito da direção que esta série está a tomar. Pelos vistos, a Disney cria uma espécie de remake forçado, em que a série da Netflix quase que não era integrada no projeto. Como é que se diz? Era esquecível no projeto, exatamente. Era esquecida. Então aquilo que aconteceu foi que eles trouxeram uma equipa nova, que foi a equipa que fez a série do Loki, o Justin Benson e o Aaron Moorhead, sim. para refilmar várias cenas e filmar 2 novos episódios. Ou seja, a série começa com um episódio principal que tem cenas da temporada original e que tem cenas novas, e toda esta temporada é feita de cenas antigas e cenas novas até ao 7º episódio, e depois temos um 8º e um 9º episódio que são completamente na nova direção, e muito mais integrada naquilo que seria a série original da Netflix. Pá, é uma série que, no quesito da violência, é uma série violenta, é uma série para adultos, do início ao fim. Mesmo os episódios que eram para a série original não deixam de ser uma série para adultos. Mas aquilo que me deixa muito irritado é que é uma série meio Frankenstein. É uma série que, ao ignorar o passado, introduz uma data de personagens, mas não se permite o tempo e a forma pautada com a qual a série original desenvolvia os personagens secundários. E o que isso faz é que o tempo que passamos com as novas personagens não é tempo suficiente para as conhecer, e o tempo que sobra para os protagonistas também não é tempo suficiente para ficar com eles. Ou seja, torna-se aqui uma tonalidade muito estranha. E depois, no quesito visual, acho que é uma série que caiu imenso a nível de qualidade. Acho que eles pegam aqui num budget dito maior, ali na casa dos 100, 120 milhões. Mas com ideias menores. Fazem muito mais CGI, muito mais a fumaça para encobrir certas falhas. O Demolidor perde peso na violência e na ação, que depois volta a ganhar naqueles episódios finais. É muito interessante tu veres a mudança de qualidade do 7º para o 8º episódio. É quase do dia para a noite. O 7º e 8º episódio é quase DC Cinema. Mas infelizmente a série é demasiado inconsistente, e eu acho que a categoria fica para 2026 é genial para esta série, porque nós temos uma nova temporada em 2026 que e depois vai ser, lá em 2026 fazemos o balanceamento. Nova. Portanto, eu diria que Born Again é uma série que vai ver os seus melhores anos a partir da sua segunda temporada, pelo menos tem potencial para isso, mas acho que é uma série que infelizmente deixou a desejar um bocado. Mas gostei, não é má, não é má. Eu tenho aqui só uma coisa para dizer, João, é que Daredevil, eu não tenho esse apego emocional que tu tens. Eu vi a primeira temporada, é uma das séries favoritas do meu primo, e eu acompanhei a primeira temporada de Daredevil, a clássica, com o meu primo, e tenho a dizer que na altura que estreou eu lembro-me muito bem da záfama que aquilo criou, porque é uma série que é importante no panorama das séries do modo geral. É uma série que sai em stream, uma das primeiras séries de super-heróis que sai em stream, e depois uma das primeiras séries de super-heróis que é realista e que conta um estilo que é muito parecido com aquilo que eram as narrativas convencionais da HBO. Uma história com um peso e uma gravidade muito forte, não é? Narrativas mais lentas, progressivas, e com um eixo filosófico bem vincado. Não é uma série para relaxar a ver, é uma série para nós vermos com atenção ao pormenor. Tens de prestar atenção. É isso que eu não senti na nova série. Senti que é uma série para tu veres, para te entreteres, uma série
boa, mas que só engata no 7º episódio. E é que até as sequências de ação naquela série clássica eram icónicas. Aquela cena do corredor, Yeah. o visual é distinto e é um plano de sequência, não é porque é porque tinha que ser e muito bem feito. Yeah. Olha, eu aqui com Invincible não tenho muito para dizer. Eu punha a série em There's No Place Like Home. Eu acho que é uma terceira temporada que não avança imenso na história, mas continua a carburar o desenvolvimento de personagem, que tem vindo a fazer muito bem ao longo da narrativa. Um destaque interessante para o último episódio da série, no qual nós temos um embate entre o Jeffrey Dean Morgan e Steven Yeun. Atores esses que ainda Walking Dead, pronto, há uma cena icónica entre ambos os atores. E o Invincible é baseado numa banda desenhada também escrita pelo criador de The Walking Dead. Sim. Ou seja, é porreiro tu veres estes artistas a continuarem a colaborar em obras ao longo dos anos, e acho que Invincible continua então como uma série de qualidade, apesar de eu começar a achar que está na hora de começar a entregar algumas respostas para mim que não lê a banda desenhada. Pronto. Nós passamos de Invincible, vamos falar sobre esta, João, tu tens que ver, e é um pecado que não tenhas visto, porque The Pitt é sem dúvida nenhuma um dos destaques do ano. É verdade, difícil ver tudo. Isso é verdade. Nós temos aqui uma série que está em curso, já terminou a sua primeira temporada, o sucesso dela, que não foi descomensurado, mas foi um sucesso eficaz, conseguiu que ela fosse renovada para uma segunda temporada. É uma série que é produzida e criada pelo Scott Gamill, ele que tinha sido o obreiro do ER, dos serviços de urgência, ali que revela e desponta o George Clooney, se eu não estou enganado. E é uma série que o The Pitt, que traz um senso e uma gravidade, uma série médica que eu já não vi há muito tempo. Ela não é a série visualmente mais estimulante, mais deslumbrante que eu já vi, ela é muito crua, muito realista, mas o que é que nos traz o sentimento de The Pitt? É nós estarmos no fundo a acompanhar uma história que a cada episódio nós acompanhamos o turno real dos médicos num hospital caótico, em que existe aqui uma clara denúncia a um sistema de saúde americano que está a falhar. Há aqui um transbordar deste sistema que não consegue curar tantas pessoas, que está a transbordar, não tem meios suficientes, não tem pessoal suficiente, não tem equipamentos suficientes, e nós vemos ao longo dos episódios aqui a bolha a começar a acumular, e nós acompanhamos ali o Dr. Michael Robbie, que é o Robin, o nosso protagonista, que é interpretado pelo Noah Wyle, que consegue intercalar aqui uma atuação de empatia com os estagiários que entram ali naquele hospital, e ao mesmo tempo trazer-nos um sentimento de pressão e constante resiliência para ter que trabalhar nesta área da saúde de uma forma brutal. A série vai ali denunciar causas de stress no trabalho, burnouts, há ali a burocracia hospitalar que não permite solucionar os problemas, mas é uma série que o faz de um ponto de vista sempre realista. É uma série que se concentra nos problemas e nas denúncias do sistema hospitalar, mais do que naquelas intrigas ou nos relacionamentos que se desenvolvem no próprio hospital. E é uma série que está concentrada em 15 episódios. Como eu disse, cada episódio representa uma hora do turno, e que tem ali um episódio excepcional, que é o 12º, que eu não vou dar aqui spoiler, mas é um dos grandes momentos de televisão deste ano. É uma sequência que exige ali um esforço de nós estarmos concentrados e conseguir digerir tudo aquilo, porque há muito sangue nesse episódio e é espetacular. Portanto, eu vou meter aqui isto na brasa da fornalha. É uma série espetacular que vocês não podem perder. Uma das grandes séries médicas, e eu já fiz a cobertura desta série num episódio a solo. Portanto, brasa na fornalha, da Pitt merece aqui o reconhecimento, porque é uma excelente série que está presente na Max. E trazemos agora o novo filme de Bong Joon-ho, Mickey 17, filme esse que era suposto ter saído ano passado, foi adiado, depois era para sair em abril, depois trocou de lugar com o Sinners, passou para março. É verdade. Seja, Mickey 17 eu já fiz a minha crítica, portanto vou deixar mais para o António para falar. Para mim, se tivesse que votar, seria Não Fica para 2026. Acho que foi um filme que, pronto, Sim. É bem produzido e tudo mais, mas deixou bastante a desejar, na minha opinião. Pronto. É assim, eu colocaria-o no There's No Place Like Home, e vou aqui argumentar porque acho que, apesar de tudo, é um filme que tem alguma valia na sua fotografia, traz ali uma estética mais futurista, tem ali uma combinação de tópicos que acaba por ser interessante, eles trazerem-nos aqui o Robert Pattinson como uma personagem descartável, e depois, como ele é descartável, abre-se aqui o eixo ou uma temática sobre a ética e a moralidade das pessoas, que eu gostava que fosse mais bem desenvolvida. Mas eu concordo contigo, e eu, quando vi a tua crítica, eu concordei em absoluto. Acho que é um filme muito esquizofrénico no seu estilo, nunca se consegue encontrar. Porquê? Porque ora é muito caricaturesco,
a hora é muito dramática. Eu acho que o filme tem uma excelente introdução, mas no entanto não se consegue sustentar. Acho sim. que esse é o argumento. Eu colocaria no There's No Place Like Home porque eu no cinema ainda assim não me aborreceu. Imagina, Acho que é um filme que se tu tiveres é um num filme domingo que à me tarde em frustrou, casa, percebes? sabe bem. É um filme que me frustrou porque é um filme longo, tem 2 horas e 20 minutos. Sim. E eu sinto que, tendo visto a obra inteira do Bong Joon-ho, um excelente realizador, e não lhe quero tirar o mérito, eu já vi ele a fazer este filme várias vezes. João, mas Tens aqui imagina, tens é um aqui filme a crítica ao Estado ditador que Sim, tira sim, tudo sim. aos pobres e quer ficar com tudo. Tens aqui e desta a forma crítica muito mal feita. do abuso dos animais, tens aqui a crítica do abuso do ser humano, ou seja, tudo o que ele vem comentando ao longo dos filmes, ele está aqui espelhado, e eu olho para este filme e digo assim, sim senhor, ideias boas que já foram feitas de forma muito mais cativante em filmes anteriores, percebes? É essa a minha perspectiva em relação, por isso é quando eu olho para esta categoria de There's No Place Like Home e eu fico assim, ok, eu teria que ficar mais engajado a ver o filme. Não que seja um filme mau. Tu tens aqui a Mas- parte da reestruturação genética que acho que acaba por ser assim um tópico que é interessante. O meu grande argumento Mas aqui pronto, é... mete lá, João, a gente, se tiver que alterar, aqui o meu grande argumento é altera. muito simples. Eu acho que as tuas expectativas ficaram defraudadas, tendo em conta o realizador que é, tendo em conta o elenco, Mark Ruffalo, a Robert Pattinson, Toni Collette, e acabou por desapontar um pouco, porque se tu entrasses neste filme sem expectativas nenhumas, não sabias nada, se tu o visses, dirias que é um filme que fica para 2026. Acho que é um bom filme para assistir domingo à tarde, no mesmo ano, ali sentado no sofá. Ele não ficou comigo, percebes? Percebo. Mesmo analisando o filme e depois fazendo a crítica para o podcast e tendo a possibilidade de rever o filme no cinema Ok. e tendo visto várias cenas aqui e ali, ele não fica comigo, percebes? Eu sinto que é um filme que vão passar os anos e eu não me vou lembrar dele. Posso estar muito enganado e posso rever um dia e ter uma reavaliação, mas não ficou comigo. Não, passou uma semana e deixei de pensar no filme, percebes? É tipo isso. Ainda assim é um Pronto. filme que eu me diverti. Vamos fazer assim, vamos metê-lo em There's No Place Like Home e a seguir já negociamos, pode ser? Mete. Ok. Mete força. Mete. Olha, aqui trago o Companion, que na minha opinião é um episódio de Black Mirror prolongado a 80, 90 minutos. Pronto, tem uma ideia bacana, esta ideia do robô namorada que é deixada para trás pelo seu namorado e por essa razão acaba por, de certa forma, revoltar-se contra essas pessoas, apesar dela não ser a vilã nesta história. Apesar de tudo, acho que é um filme que pedia, após esse primeiro ato bastante cativante, algo que fosse um bocadinho mais elaborado, que não ficasse na mesma localização o tempo inteiro, que pedisse mais das modalidades com que esta robô, inteligência artificial, acaba por interagir com o espaço atual e o ser humano. Para mim fica para 2026, tipo, entreteu-me, estás a ver? É tipo aquele filme de terror, aventura, distopia, que vê-se bem, mas não é marcante. É bem produzido, portanto acho que fica para 2026, acho que é fixe. Tá. Pronto, António, depois eu já fiz crítica da adolescência, portanto Sim. vou deixar para ti outra vez para comentares mais. Não, eu também não vou falar muito da adolescência porque acho que a tua crítica ficou espetacular, tu disseste tudo. Acho que é uma série que é contemporânea, fala sobre temas e temáticas atuais, algumas delas que eu desconhecia. É uma série que é extremamente bem realizada, ela foi uma novidade neste ano, foi uma tendência. A minha mãe viu, eu vi, as pessoas todas no meu trabalho quiseram ver esta série, as pessoas todas no trabalho da minha mãe quiseram ver a série. A minha namorada conhecia esta série, ainda não viu, mas é uma série que deu aquele boom. Foi um boom catapultado pela Netflix, mas sobretudo pela qualidade que esta série tem. Ela, com 4 episódios, consegue-nos falar de uma forma tão profunda sobre aquilo que nós estamos a fazer, sobretudo nas redes sociais, sobretudo a forma como nós temos instruído os nossos filhos, a comunidade, a sociedade em geral, a forma como está maniatada e está tão suscetível. É uma série que denuncia realmente as fragilidades de nós termos uma aprendizagem, sobretudo baseada num sistema que é predicível, como é o caso da internet. Portanto, é uma série que eu fico-me aqui muito dividido entre DC Cinema e Brasa da Fornalha. Eu acho que vamos ter aqui de que negociar depois mais à frente. Se calhar colocava aqui DC Cinema, acho que é um dos destaques ainda assim deste ano. Eu acho que é um dos destaques, mano. Ficou muito comigo, meu.
E vamos colocá-la aqui em DC Cinema e depois podemos negociar ou não? Logo vamos ver. Força, claro que sim. Olha, António, a terceira temporada de The White Lotus, uma temporada que eu não fiz crítica para isto, acho eu, mas malta, é assim, eu durante a temporada acho que é uma temporada que me entreteu muito, é uma temporada bem feita, mas a sensação que me ficou com o último episódio é que a série não levou a lado absolutamente nenhum. Acho que são 8 horas de televisão muito bem produzidas, muito com bem atores feita, espetaculares, com coisas bacanas, literalmente, tipo, com estudos de personagens que resultam bastante bem, mas outros que simplesmente desvanecem. Ou seja, com isso eu quero dizer que a história não lhe é atribuída uma resolução, o que nem sempre é um problema, porém acho que a série monta-se para que haja essa resolução, percebes? Para que haja um embate, para que haja um diálogo, pelo menos, ou um confronto que seja mais importante, mesmo que a personagem não aprenda nada no fim. Sim. E que se desvaneça de uma forma diferente. Portanto, eu senti que a fórmula da White Lotus está a ficar, de certa forma, um pouquinho desgastada. É esta cena de tu entrares e saberes que morre alguém no início e depois tens que ficar 8 episódios muito até formulaico. finalmente Sim, chegares sim. ao episódio em que morre alguém. Pá, acho que está na altura de É uma estrutura subverter, batida, se não calhar, é? começar a série e de já saberes quem é que morreu, ok? E das personagens se calhar terem que ficar presas naquele hotel porque não conseguem ir embora. Não sei, mas mudar esta estrutura acho que é necessário para que a série consiga ter uma vida daqui para a frente. Eu acho que ela já foi renovada e teve o sucesso. A série teve bué de memes no Instagram, bué de piadas. João, eu não sei se tu tens mas- este sentimento, mas The White Lotus parece tipo uma classe alta do Only Murders in the Building. Não sei se tu tens este sentimento, mas eu até tenho aqui reverberações que é um copo de vinho do Porto de Only Murders in the Building. Mais bem Sim, feito, mais bem possivelmente, realizado. possivelmente. Mas repara, por exemplo, eu acho que a primeira e a segunda temporada do White Lotus são... São A boas. primeira é boa, a segunda é muito boa. Sim. Eu acho que esta aqui cai um bocado a qualidade, mas não deixa de ser uma série que me entreteve. Eu estou um bocadinho indeciso entre o Fica para 2026 e o There's No Place Like Home. Mas eu acho que vou deixar para o Fica para 2026, Ok. pura e simplesmente pelo o gosto mais amargo do episódio final, que tem 1h30 e não acontece nada. Portanto, foi assim um bocadinho pesado. E depois temos aqui este da Monkey. Temos aqui o filme do macaco. que- João, borraste todo ou isto não borra a calçar ninguém? Não, António, isto é um exemplo de um filme que eu comecei a ver e disse assim: estes primeiros 10 minutos são brutais. Que conceito fixe, que acerto de tom entre comédia e terror, e depois o filme não faz nada com isso. Só cai. Do início ao fim. Foi uma desilusão por completo. E eu cada vez mais fico confuso com este realizador, Osgood Perkins. Mano, Sim, sim. este realizador, ele tem a melhor campanha de marketing que existe em Hollywood hoje em dia. Os trailers para Longlegs, ano passado, e os trailers para The Monkey, São e os próprios extraordinários. trailers do filme Vindouro que ele tem, que vai sair no fim deste ano, são todos incríveis. Mas É verdade. tanto o Longlegs como o The Monkey são filmes que o Longlegs é melhorzinho, mas mesmo assim não me impressionou. É um Silence of the Lambs reproduzido novamente. E o The Monkey é uma adaptação de um conto do Stephen King que é um conto e não tem estrutura para se fazer numa história de 90 minutos. Para mim, entra ali na brasa falhada. Eu acho que foi um Projeto dos falhado. piores filmes que eu vi este ano. Não gostei. Não gostei de The Monkey, sinceramente. João, nós saltamos aqui para uma série surpreendente da Apple TV, lá está. Eu disse na retrospectiva 2024 que a Apple TV tem consumado conteúdos de muita qualidade e o que nós temos aqui com The Studio não é diferente. Temos uma série criada pelo Seth Rogen, uma série extremamente empática para nós que somos amantes da sétima arte, porque nós entramos nos estúdios, nos bastidores de Hollywood, e é uma série que eu gosto muito de comparar às vezes tempos, e esta série tem ali uma ressonância de Entourage, mas em Entourage, enquanto nós acompanhávamos um conjunto de atores ali nos bastidores de Hollywood, nós aqui acompanhamos a parte e o ponto de vista dos executivos, e é uma série que nos dá uma perspectiva muito única. Eu acho que a forma como a série consegue trazer atores verdadeiros para cada um dos episódios traz assim um senso de realismo que é refrescante. É uma série que não tem assim tanto compromisso, é uma série que às vezes é exagerada,
mas no entanto consegue, através do seu diálogo super energético, através de um personagem que para mim tem uma personalidade extrema. O Seth Rogen interpreta aqui o Matt, ele é aqui o presidente Matt de um estúdio Remick. de Hollywood que está a entrar ali numa certa decadência, então ele tem aqui, vê-se confrontado entre ter que investir em produções que ele acredita que são arte pura, e depois tem o outro lado que o estúdio tem que dar lucro e ele tem que investir em orçamentos que para o público sejam satisfatórios. E a forma como ele consegue aqui uma química entre o Matt e o Salsa Parsino, um gajo também assim meio esquizofrénico, todo bombado, ali que cheira a cocaína, é muito engraçado. É uma série com humor negro extremamente aguçado, uma série que tem em cada episódio apresentam-nos histórias e temáticas do cinema completamente diferentes, às vezes sobre o filme analógico, outras vezes sobre as camadas dos efeitos especiais, outras vezes sobre a importância da arte. Portanto é uma série que vai atravessando um bocadinho todo o escopo que é as temáticas do cinema e que acaba por nos trazer sempre uma aura positiva. Eu acabo sempre os episódios da Studio, até este último que foi sobre os Globos de Ouro, com um sorriso na boca, e é uma série que nos traz a verdadeira emoção daquilo que é o cinema. Portanto, eu diria que é um brasa da fornalha este da Studio, porque para já é uma novidade impressionante e é uma série muito interessante, com humor ácido, mas uma série muito boa. Com muita qualidade, parece que é um entourage melhor atuado, na minha opinião, ou com uma produção. A produção era da HBO no Entourage, mas eu acho que a produção aqui dá um salto. Sem dúvida. Estúdio. Tu tens episódios temáticos, um episódio que eles estão ali a fazer detetives, parece quase um episódio estilo neo-noir. Tens episódios no Globo de e esta cadência de pessoas famosas a interpretarem-se a elas mesmas na série, e não é só uma a aparecer de vez em quando, como era no Entourage. Não. João, a introdução é espetacular. Aparecer logo o Martin Scorsese. Tu abres logo a série com o Martin Scorsese. No primeiro episódio é espetacular. Ele faz logo um pitch para o novo filme do Martin Scorsese, depois manda-o passear. É incrível. É espetacular. É muito, muito fixe. É uma série que tem trazido essa qualidade, e eu acho que faltam comédias no cinema, e a televisão tem vindo a oferecer mais nesse aspecto, eu acho, ainda que já lá vão os tempos daquilo que são as sitcoms e os How I Met Your Mothers e os Friends. Mas a comédia na televisão continua afiada e continua a gostar. João, e tu repara, são episódios... mais um destaque da Apple TV deste ano. E são episódios que deambulam entre 25 minutos, às vezes 40, aquilo tu não sofres a ver. Tu não sofres e tem um ritmo muito, muito ágil. É uma série que acaba por ser... Tu comes aquilo de prato cheio enquanto estás a fazer qualquer coisa. É uma série extremamente divertida. Vamos colocá-la na brasa da fornalha? Concordas? Bora, brasa da fornalha. Vamos lá. Ora bem, e agora temos aquela que deve ser a maior série do ano, pelo menos para já. Sem dúvida. Entre estas 4 séries que nós temos aqui, Severance, Last of Us, da PT e da Studio, acho que estes são os grandes destaques da televisão de 2025 até então. Severance, António, eu vi a primeira temporada no começo deste ano com a minha namorada. A primeira temporada foi uma temporada que leva o seu tempo a apresentar o universo, estás a ver? E que eu acho que, por ter essa cadência lenta, eu demorei um bocadinho a entrar no universo de Severance. Sem dúvida. Mas no final da temporada, quando chegámos ali ao último... Foi mesmo o último episódio que me comprou a série. O último episódio da primeira temporada, eu comprei a série por completo, e quando começa a segunda... Mano, eu acho que a segunda temporada de Severance é um exemplo de uma temporada que pega no universo que é estabelecido na primeira e agora permite-se a brincar com o conhecimento que nós já temos, introduzindo uma data de mistérios que continuam por resolver, alguns que provavelmente nunca serão resolvidos, outros que provavelmente serão, algumas respostas que nos são dadas, mas eu acho que o envolvimento não só destes mistérios, mas também o envolvimento emocional que eu tinha pessoalmente ao acompanhar estas personagens, em especial ali no 7º episódio, em que nós vamos para trás para conhecer a mulher do Mark, que tem uma edição magistral, uma composição de shots através de crossfades e movimentos de câmera. É bela, essa composição é bela. Parece uma coisa que eu estou aqui a dizer que é só técnica, mas não, ela tem um impacto emocional mesmo, pelo menos eu senti. E o episódio também em si, ter vários momentos que são filmados em película, eu acho que a série visualmente é impecável, os atores são impecáveis, é algo como eu, na televisão pelo menos, acho que nunca vi uma série assim com um conceito tão elaborado, de estarmos ali presos àquela locação, de termos estas cenas estranhas a acontecerem lá dentro. É muito cativante. A segunda temporada, apesar de ter o episódio mais fraco da série, que é o episódio lá da Miss Cobell, que ela vai lá para aquela ilha e tu conheces um bocadinho mais sobre o passado da Lumen, eu acho que a temporada como um todo, para mim, é melhor que a primeira. Eu adorei. E sinceramente acho que é a melhor coisa que vi este ano.
Pronto, digo já. Nós nunca fizemos aqui a cobertura de Severance. Nós estamos a dever um bocadinho um episódio dedicado a esta série, talvez na terceira temporada. E eu acho que existem aqueles exemplos de séries que saem para a televisão que elevam um bocadinho a fasquia e que cada vez e paulatinamente vão se aproximando do cinema. Eu acho que Severance é um desses casos. É um desses casos a nível narrativo, é um desses casos a nível de introdução da personagem, é um desses casos a nível de estética, sem porque dúvida. é aqui uma série que nos traz a estética mais diferenciada da televisão, no meu ponto de vista. Eu acho que nunca vi uma série ser trabalhada de um modo minimalista de uma forma tão eficiente. É uma série que consegue implementar através do seu minimalismo traços de claustrofobia daqueles personagens que passam para nós. Nós estamos naqueles espaços da Lumen e nós sentimos-nos realmente transfigurados, sentimos-nos completamente presos. E acho que isso é uma das maiores qualidades da série. E como tu te referiste, esta segunda temporada foi muito interessante porque nós conseguimos acompanhar os Auris de uma forma completamente diferente. Passámos mais tempo, digo eu, com os Auris do que propriamente com os Inis. Percebemos um bocadinho mais sobre o background das personagens, o que nos traz um laço emocional mais vincado a cada um dos personagens. E depois, o que é que acontece aqui? Há uma trama muito mais sofisticada porque enquanto nós conhecemos este background, vamos começando a perceber este choque que existe entre os egos, o individualismo de que cada alma tem a sua própria ambição, tem o seu direito a viver, e existe aqui uma temática que está por ser desenvolvida. Portanto, é um exemplo. Rica, é um exemplo de uma segunda temporada muito bem feita, inovadora, que desenvolve. Eu considero que Severance ainda é um bocadinho overrated. Não considero que seja a melhor série de televisão de todos os tempos. Overrated, overhyped. Overhyped, é o que queres dizer, não é? Não, é overrated, é sobrevalorizada. Overrated, okay. Exatamente. Eu achava isso quando estava a ver a primeira temporada. Achava e dizia-te várias vezes. Eu mandei várias mensagens ao António a dizer que tipo, mano, eu não percebo porque é que está a ser assim tão bem falado, não sei o quê, mas a verdade é que a série deu uma volta à cabeça e eu adoro a série agora. Mas é mesmo isso que eu ia dizer. Eu, apesar de considerar que é uma série overrated para mim, é uma série que tem, lá está, a iconografia que nós dizemos que é simbólica das grandes séries. Nós temos aqui um personagem nesta segunda temporada que eu acho das coisas mais fantásticas que já aconteceu, que é introduzir-nos ali o Milchick, e nós, se num lado odiamos o gajo, por outro lado, quando nós estamos com os personagens com o Adam Scott, nós odiamos-lo. Depois, quando passamos para o corpo executivo da Lumen, nós começamos a adorá-lo, porque percebemos que este ser humano está aqui maniatado, e acho que é uma série que consegue mudar os pontos de vista. Lá está, esse ator é muito bom. É verdade. E João, ancorado ali naqueles traços alternativos, porque é uma série que nos traz episódios alternativos, com uma filmagem que também nunca foi feita. Aquele 7º episódio que tu dizias, que é feito através de montagens com a mulher do nosso protagonista, é extremamente delicado e tem que ser aqui relevado. Esse episódio eu fiquei colado, meu. Eu fiquei colado nesse episódio. E até o último episódio, a forma como existe aqui um cliffhanger no final da temporada é mágico, e trabalha muito com aquilo da Magic Box, não é? Existe sempre aqui suspense, esse suspense que é sempre deixado para o próximo episódio, e para o próximo episódio nós ficamos sempre ali fogo, mas o que é que está a acontecer? Eu quero referir aqui uma coisa da Severance. Severance é uma série, cada episódio que tu tens, ele é um prato cheio. Tipo, eu dizia isso à minha namorada, eu não conseguia ver tipo 4 episódios de Severance seguidos, estás a entender? Eu concordo contigo. Que, na minha opinião, tu vês no máximo 2 juntos, porque eles são de facto episódios que eles são muito ricos, com uma temática escrita de forma muito, às vezes, pesada para o teu cérebro, estás a entender? Pronto. Portanto, é muito carregada, e por o ser, eu acho que cada semana eu sentia, valia a pena ver estes episódios o dia sim, dia não, porque eu ficava sempre com a sensação de que eu via uma coisa completa, enquanto que às vezes tu esperas 3 anos para cada temporada de uma série e eles dão-te séries com 7 episódios, 6 episódios, e eu sinto que não houve esse prato cheio. Mas da Severance, apesar de ter demorado imenso, e eu não tive que esperar, como vocês que se calhar que viram no quando saiu, tiveram que esperar, eu não tive que esperar. Mas vou ter que esperar agora para a terceira, mas sinto que a espera, pelo menos, no caso desta série, vai valer a pena, digo eu. Se a temporada se manter no nível. E eu não compro nada àquela ideia que uma boa série é aquela que tu vês logo. Há séries que eu até demorei 2 anos a ver e eu acho que são impressionantes, e são as séries que mais ficaram comigo, porque lá está, são episódios que tu demoras a digerir, vais matando e demora tempo. E este tempo que tu demoras, por exemplo, acompanhar o Severance semanalmente,
faz-te ficar com os personagens ao longo do tempo, e acho que isso é um atributo é isso que muito eu estou a fixe. gostar agora, que tendo terminado a segunda temporada eu consigo entrar na cena das teorias, de falar com os meus amigos e eu tenho uma opinião, ele tem outra opinião, que era aquela coisa boa de quando nós tínhamos o Game of Thrones e as outras grandes séries, de ficarmos a conversar sobre a série, que eu acho que isso é que faz a diferença às vezes no acompanhar de uma série. E os mistérios atual, desta série são mesmo bons. São bons. Os mistérios da série são muito bons. São fixe. João, aqui ficam os votos para que Severance não tenha tipo 10 temporadas, que seja uma série que tenha tipo 3 ou 4, pronto. Sim, e eu penso que vai ter que terminar mais cedo ou mais tarde, no máximo 2 temporadas, dá para concluir esta história, porque já estamos a chegar ali naquela meta em que aqui a separação já está a começar a ser revelada, não é? Exatamente. Portanto, não há aqui muito mais a fazer. Sim. João, DC Cinema, brasa na fornalha, vamos aqui negociar, vamos puxá-la para DC Cinema e já vemos daqui nada? Pode ser. Para já DC Cinema. Eu sinceramente não acho que tenha mais nada para pôr lá em DC Cinema, da minha parte. Pronto. Então vamos negociar agora, porque nós temos Sinners, um filme... Sinners é um grande filme, mas eu quero dizer uma coisa. Eu não acho que ele seja um excelente filme, ok? Tipo, eu acho que ele nem é o meu filme preferido do Ryan Coogler. Continua a ser o Creed para mim. Creed. Pronto. Não é o meu filme preferido do Ryan Coogler. Acho que é um filme que ele tem ali um primeiro ato que é espetacular, a forma como ele enquadra as personagens dentro daquele espaço e consegue de forma calma e macia introduzir-te àquele universo, e quando introduzem o lado sobrenatural eu acho que é muito bem conjugado. Eu só sinto que aquele final, aquele terceiro ato, é um bocadinho apressado. A forma como as coisas acontecem ali no final, para mim, são um bocadinho rápidas demais, ou nem é o ser rápidas, é o não fazerem muito sentido para mim. Não fizeram muito sentido para mim. Estão à espera que o sol se nasça. A minha crítica é super bem atuado, super bem filmado, uma banda sonora espetacular. Ludwig Göransson continua a ser o deus ali todos os anos a mandar uma trilha sonora. João, para ficar é incrível, álbum. É impressionante. É um ótimo filme. Pronto, claro que é. Sinners é espetacular e merece o sucesso que está a fazer de haver filmes originais a aparecerem de vez em quando e a fazerem sucesso, que ele está a fazer sucesso no box office. É fixe que o filme está a fazer dinheiro, meu. É bom ver as pessoas a saírem para uma coisa original. João, eu vou dar aqui o meu argumento. Pronto, eu percebi que este filme não vai parar para o DC Cinema, mas eu vou dizer que é uma das experiências cinematográficas mais marcantes que eu tive assim num passado recente. Acho que é um filme que mexe as medidas de todos os pontos de vista. É um filme que consegue intermutar o seu estilo de uma forma super natural. Ele ora é um musical, ora é um filme de terror, ora é um drama histórico com muita personalidade. É um filme que tu sentes a cultura instituída no próprio filme. Nós acompanhamos a cultura afro-africana, mas acompanhamos-la mesmo. Não é como se estivéssemos lá. E não acompanhamos-lo pela sofridão daqueles personagens. Nós acompanhamos-lo através da música, através das performances, através de todo o corpo de produção que lá está e que nos pormenores consegue nos transmitir essa sensação. Aquela própria fórmula de nós centrarmos a história ali na criação de um negócio da Juke Joint, não é? É incrível. Aquilo é uma sacada tão bem dada que só quem conhece realmente aquela cultura era capaz de a sacar. E o Sinners tem aqui aquele momento que, por muito estúpido que algumas cenas possam parecer, elas são fixe, elas são impressionantes, elas são um entusiasmo, é um entretenimento pelo entretenimento. É aquele plano de sequência que nós temos. Uma das melhores cenas dos últimos anos. Não, é muito bom. Aquela sequência em que funda ali o estilo folk, depois com o blues e depois várias gerações do tempo, do passado e do futuro. Metal, jazz, tudo. João, é impressionante. E João, isto num filme que não fosse extremamente bem feito, isto era uma descoordenação absoluta. Eu não consigo ver isto a ser introduzido num filme que não fosse este. A forma como ele propaga os géneros diferentes é muito bem conseguida, pela forma como o filme decorre. João, e não é só isso. Eu acho que nós estamos a conseguir. Nós estamos a testemunhar ao vivo a sedimentação de duas grandes personalidades em Hollywood. Temos o Ryan Coogler como um dos realizadores mais marcantes deste novo século. E temos o Michael B. Jordan que se está a sedimentar como um dos grandes astros de Hollywood, que nós não temos muitos atualmente. E que é realizador e que está aqui a fazer uma dinâmica espetacular com o Ryan Coogler pela terceira ou quarta vez. Eu já vi Fruitvale Station, tu deixaste-me esse recado ainda na tua última crítica. Eu adoro o Fruitvale Station, mas o Sinners para mim é o filme que eu mais entusiasmado fiquei. Portanto, o Sinners ele não vai ficar aqui no DC Cinema.
ele vai ficar na brasa da fornalha, mas é um brasa na fornalha de olho cheio. Eu vou colocá-lo aqui no primeiro patamar do brasa da fornalha, porque é um Isto só filme para dizer genial. só para dizer o seguinte, malta, nós ano passado, por esta altura do campeonato, já tínhamos Duna 2, Challengers, É verdade. ou seja, já tínhamos uma data de filmes que enchiam as medidas, e Sinners foi o único este ano até agora que eu senti a vontade de ir ao cinema e saí de lá contente. Portanto, pá, teve outro filme que eu gostei, que eu já sei que o António não gostou, mas a gente já lá há de chegar. João, deixa-me só dar mas aqui um temos aqui a último, segunda- deixa-me só dar aqui um último detalhe. Eu acho que Sinners tem um dos designs de som mais marcantes também dos últimos tempos. Acho que o design de som, a forma Sim, como é ele fixe. consegue fazer os movimentos dos objetos depois com muitos reverbs, fazerem a transição da cena, acho que é uma obra. Eu gostava de trabalhar com esta pessoa que fez aqui o design de som deste filme para aprender, porque é uma aula, é genial, Eu é senti muito que bonito. eu O som concordo, é incrível. Eu senti que no final, ali, quando eles estavam na luta dentro da taverna e a Sim. música estava a bombar ali com a guitarra elétrica, etc. É fixe, mas é um bocadinho alto demais para perceber o que os Ok. personagens estavam a dizer. Sim. Eu vi o filme em Inglaterra e não Sim, tenho tu tiveste legendas, dificuldade portanto, eu em não tenho perceber. tipo, o sotaque é muito carregado. Percebo, e para percebo. mim, como português, é difícil às vezes Aham. perceber o que está lá. Com legendas, certamente não teria tido esse problema. Claro, claro, claro. António, segunda temporada de The Last of Us. The Last of Us Season 2 está a ser boa. João, nós Mas não fizemos a está a cobertura ser da primeira incrível. temporada. A malta consegue testemunhar ao vivo tudo aquilo que nós achamos da primeira temporada. Uma primeira temporada bem ao estilo da HBO, narrativa lenta, narrativa passiva, narrativa com uma Certo. força incrível, com o Pedro Pascal num momento de forma espetacular. Na minha perspectiva, se calhar o papel mais marcante dele na história. Bella Acho que Ramsey sim. também a fazer uma excelente química com o Pedro Pascal, e o que temos aqui é uma série de um videojogo que é, se calhar, popularmente conotado como o melhor jogo de todos os tempos. Não sei se estou a exagerar. Para mim é. Para mim é o melhor jogo, é o meu jogo preferido. Tanto o primeiro como o segundo. No voto universal, eu- provavelmente seria assim apelidado. E esta segunda Eu tenho temporada, um carinho muito grande a esta temporada porque o jogo em específico em que ela está baseada, ela influenciou a minha última curta-metragem em Olha. vários aspectos visuais Uhum. do filme. Não ao nível de história, obviamente. Não, um videojogo já por ele próprio muito cinematográfico. Aliás, eu diria que de cinema e de visual o jogo tem muito mais a oferecer do que a série nos tem vindo a oferecer nestes Ok. últimos 4 episódios. António, assim, eu acho que a minha relação com esta temporada vai ser muito diferente, por exemplo, Da minha. eu diria da tua. Já estás a par do Eu quarto vi, episódio? ou vi o terceiro episódio. Não comentes o viste quarto, até ao terceiro até ao terceiro episódio, Pronto. exatamente. Eu sinto que a série está a acompanhar o esqueleto do jogo, ok? Certo. Mas está a contá-lo de forma diferente. E a forma diferente que a série utiliza para contar esta história é uma forma que revela informações que nós não tínhamos quando estávamos a acompanhar a história no jogo, pelo menos até metade da história. Revela-te informações que tornam a série muito mais expositiva e muito menos entrosada naquilo que era a surpresa de certos acontecimentos. O que me estás a Ou dizer é seja, que no jogo nós só sabemos estas coisas lá para depois da metade, e que aqui na série estão Não, a ser repara, todas por introduzidas? exemplo, repara, por exemplo, eu vou pôr aqui tipo uma coisa a dizer spoilers, ok? Portanto, Malta, nós estamos a spoilers, comentar só a série um até ao segundo. terceiro episódio, não fiquem. Até ao terceiro episódio, portanto não vou dar spoilers do jogo, só em relação àquilo que acontece na série. Exato. Portanto não se preocupem em relação, eu vou só contar do jogo em relação àquilo que a série já adaptou, portanto não se preocupem em relação a mais nada. A morte do Joel no jogo é muito mais surpreendente porque nós não conhecemos a Abby até ao Joel a salvar. Ok. Ou seja, no começo da série nós já temos ali uma cena na qual a Abby está ali no cemitério. Essa cena não existe no jogo, da Abby estar ali no cemitério a dizer que quer matar o Joel. Uma cena até que, muito sinceramente, na minha opinião, foi muito mal realizada. Eu senti ali o cenário com tela verde muito, muito, muito feio. Senti que... Estás-te a referir àquela parte que ela vê a sua protagonistas própria sombra no flashback, certo? Que... Não, essa parte eu gostei. Eu digo da parte que ela está ali no cemitério com as campas Sim, sim. logo no E já primeiro com o conjunto de episódio. amigos. É logo a E já primeira com o cena, conjunto de é logo a amigos. primeira cena. Sim, que pareceu um grupo de pessoas saído de É uma verdade. série de adolescentes. Sem dúvida. Que no jogo a Abby ela tem um porte físico que eu não quero estar aqui a dizer que o porte físico da atriz e etc não é um porte físico como deve ser, não tem nada a ver com isso, mas a verdade é que nós sabendo que a Abby, o pai da Abby foi morto pelo Joel,
o facto da Abby passar de uma miúda lingrinhas para uma miúda que é um tanque faz parte da jornada de depressão que a personagem tem para se tornar numa pessoa que consegue derrotar aquela máquina de matar que nós conhecemos no primeiro jogo, que é o Joel. Pronto, que é o Joel. Ou seja, o ela ser puxada faz parte do desenvolvimento de narrativa da personagem. Ok, a série mudou esse aspecto, não é um grande problema. O meu grande problema é nós conhecermos ela quando o Joel a salva, nós já sabemos que ela o quer matar. Enquanto que no jogo, o Joel não só é forçado por uma horda de zombies a entrar na casa da Abby, no jogo é diferente. Ele salva a Abby e eles têm que cavalgar até à casa Eu já mais estou a perceber próxima, o que é que queres dizer. casa... Já percebi o que é que tu queres dizer. É muito mais positiva então a série, porque a série já nos dá o contexto e a sede de vingança que a própria Abby tinha. Ou seja, acaba por ser muito mais previsível os acontecimentos na série do que no próprio jogo. Eu já sabia que o Joel morria, porque eu apesar de não ter jogado o The Last of Us, eu vi o jogo a ser jogado porque me interessou, mas compreendo o que tu estás a dizer. Aqui na série a ideia que houve foi criar aqui um clima de tensão para o final do episódio, para depois a finalidade dos acontecimentos. No jogo acontece tudo como um corte, um golpe seco, não é? É uma machadada maldada, quase como se fosse o Oberyn em Guerra dos Tronos, em que nós não estamos a... Imagina, no jogo, quando tu entras na casa, não é a casa da Abby, mas é a casa em que o grupo da Abby está, quando tu entras naquela casa, a câmara não corta e tu já sentes, há aqui alguma coisa que está errada, porque é que nós não estamos mais confortáveis, nós devíamos ter chegado a Porto Seguro. E quando a Abby dá aquele tiro na perna do Joel, tal como acontece na série, tu ficas tipo, wow, what the hell, nós acabamos de te salvar. Nós, como jogadores, acabamos de te salvar. Ou seja, o sentimento de tu estares dentro daquelas personagens, ele não existe na série, porque tu não estás a jogar com elas. E depois, eles ainda te retiram esse senso de surpresa. Eu acho que a cena é bem atuada, é triste, resulta nas performances. Eu concordo, eu acho que as performances são sempre boas. Mas tipo, eu acho que a série também... O meu grande problema com a série, passando... Do segundo para o terceiro e eventualmente o quarto episódio, sem estragar o quarto episódio ao António, é que no jogo, depois do Joel morrer, o jogo é depressivo para caraças. Eu quando digo que é depressivo, é mesmo triste. Tu tens momentos de leveza, ok, tens, por exemplo, há um momento musical, eventualmente tu vais lá chegar, que é muito bonito e também acontece no jogo, mas... A forma como escreveram a Ellie da Bella Ramsey é uma Ellie muito mais leve em comparação à Ellie do jogo. Ela aqui está sempre a dizer piadas, é muito mais sarcástica. João, aliás, tu passas os 5 meses, não é? Passas os 5 meses e retira muito. 3 meses e tu retiras toda a gravidade, exato. Tu retiras um bocado a gravidade dos acontecimentos, porque ela está no psiquiatra, na psicóloga. O Tommy na série fica para trás, no jogo ela acorda e no dia a seguir o Tommy foi-se embora primeiro do que ela, ou seja, tu sentes esta urgência de ir atrás e da tua sede de vingança ser concluída. Eu não percebi porque é que ela teve que ficar no hospital. Ela na série anterior mal lhe batem, dão-lhe um murro nas costelas, ele tem que ficar 3 meses no hospital, tipo... O que eu entendi na série é ela estava no hospital pela sua parte psíquica, mais para conseguir recuperar daquela visão que ela teve, não é? O Joel, no fundo, ele é ali torturado e leva ali mas sei lá, eu sinto que aquela personagem que é tão rebelde saía de lá se quisesse, percebes? Sim. É aquilo que eu sinto, e sinto que o Tommy... sinto que a série é muito, por exemplo, tu chegas ali àquele terceiro episódio e eles entram naquela cena do tribunal ou da casa da Câmara Municipal, em que eles estão ali a discutir e tu tens um velhote que se levanta e te diz a mensagem do jogo na cara. Era isso que eu queria dizer. Nós não podemos fazer a vingança, porque se fizermos a vingança também vamos ser consumidos. E ela vai aprender isso, mas nós temos que aprender isso ao decorrer da história. João, era isso que eu queria dizer. Eu pelo menos revelei isto na primeira temporada. E nós denunciámos, parece-me que é uma série que está toda ela muito bem realizada, os efeitos visuais funcionam espetacularmente bem. Aliás, o segundo episódio, aquela sequência de batalha dos zombies, dos infectados, aquilo é espetacular, mas é uma série que acaba... boa e não existe no jogo, e é um dos pontos positivos que eu tenho da temporada também. E mesmo quando eles, por exemplo, quando a Abby cai ali naquele gelo e eles começam todos a tentar chegar até ela, aquilo é incrível. Mas nós denunciámos isto já na primeira temporada. E na segunda temporada parece que está a ficar cada vez mais vincada. É uma série que se está a tornar previsível demais para a HBO, previsível demais para a própria estrutura do espectador que está a acompanhar esta história. Porque realmente esta camada, tu teres de assassinar o Joel, e o Pedro Pascal estava muito, muito bem.
É o trabalho, lá está, com mais personalidade que ele já teve. E tu criares aqui um momento de tensão em que tu já sabias a partir daquele ia ser morto, porque já sabíamos que a Abby tinha uma razão para o matar, é toda ela muito previsível. Lá está, e tu deste aqui um rosto de insatisfação ao espectador. Porquê? Porque o Joel safa, não uma vez, mas safa para aí 3 vezes da morte certa, e depois estares ali a matá-lo acaba por ser uma situação demasiadamente cobarde. Porque não é uma vez, não é uma, 2 vezes, são 3 vezes que o Joel consegue safar a vida da Abby. E depois estás ali com aquela parte cobarde e tu já presumires que ela vai matar, acaba por frustrar aqui um bocadinho as ideias. E são coisas, aquilo que me chateia é que são coisas que não precisavam de mudar, percebes? Sim, não sim. precisavam de ser alteradas. Sim. Não, Bastava ter retratado não como exatamente nada à como o história. jogo é. E não é como se fosse uma questão de orçamento, de uma cena muito específica do jogo, Sem que dúvida. tinha muitas coisas para fazer. Não, os gajos até metem mais uma batalha na série, ou seja, há dinheiro. Portanto, não é esse o caso. É E mesmo tu uma vês o coisa de dinheiro. querer mudar, pronto. Aliás, tu vês o dinheiro na série. Eu acho que as paisagens de The Last of Us acho que é muito bem mostrado. Ali, não sei se eles filmaram no Canadá, mas sentes que o gelo é gelo. Filmaram no Canadá. A própria infraestrutura, aquele forte que eles conseguem fazer, tu sentes o escopo daquilo. Sim, aquilo não parece CGI, aquilo parece uma cidade é impecável, colocada. A produção é impecável. É impecável, sim senhora. Olha, eu aqui tenho um... João, só uma coisa. Então The Last of Us vai para There's No Place Like Home? repara, nós já não temos espaço para pô-lo em mais lado nenhum, mas repara, o stress do lugar da Last of Us acaba por ser o lugar de onde é que vai ficar Thunderbolts, É percebes? verdade. É basicamente isso, porque eu acho que, então espera, na minha opinião... vamos reservar aqui a surpresa. Eu vou colocá-lo em There's No Place Like Home e já vemos, ok? Agora começas. Podes-me deixar vender o peixe para Thunderbolts e depois eu deixo-te dar a crítica. Está bem. Aliás, começa tu, eu depois vendo o peixe. Queres que eu comece com o Thunderbolts? Aliás, Thunderbolts que começa logo com uma perspectiva de Martin que é bem sacada. Porque tem aquele asterisco e nós sabemos à partida que estes vão ser os novos Vingadores. Pode ser ou não, mas isto para a estratégia de Martin é muito bem apurado. É um filme que ele está a fazer relativo sucesso. Ele custa cerca de 200 milhões, se eu não me engano. Já superou essa marca, ou custou 150 milhões, já está a fazer 200 milhões. É uma coisa assim. E ele assume aqui uma perspectiva que a Marvel nunca tinha feito, que é um conjunto de personagens que são um certo anti-herói que depois no final do filme são demonstrados como os verdadeiros heróis desta história. Qual é o meu problema com este filme? Eu acho que lá está. A Marvel está a começar uma tendência que está sempre a jogar pelo seguro. Eu não sinto que neste filme haja um arriscar forte. O visual do filme é todo ele muito, muito equilibrado, é tudo muito mais do mesmo, tirando aquela conclusão em que existe ali, se calhar uma conclusão a nível visual interessante com o vilão do filme. Acho que a introdução destes personagens tem algum ritmo, eles têm carisma. Acho que é uma sacada bem dada aqui introduzir a Florence Pugh como a protagonista deste filme. Mas tirando isso, é um filme que nos seus protagonistas nós temos 2 que são realmente desenvolvidos. Temos o Red Guardian que já tinha sido demonstrado. Temos ali o Buck e o Sebastian Stan, que nós já temos aqui algum entrosamento, mas lá está, a Taskmaster, a Fantasma, não sabemos nada sobre ela parece que nem está em tela. E portanto é isso que eu sinto. Acho que é um filme que, apesar de um ritmo que é interessante, que se passa bem o tempo, não é nada de especial, é mais uma história apenas da Marvel. Essa foi a minha perspectiva enquanto havia. Bem, quando vi o filme. Na minha opinião, o Thunderbolts tem sido falado como o melhor filme da Marvel desde o Vingadores Ultimato. Ai. Malta, o melhor filme da Marvel desde Vingadores Ultimato é o Guardiões da Galáxia 3, acabou. Tipo, eu provavelmente duvido que eles consigam Sem fazer dúvida, um filme melhor sem que esse dúvida. daqui para a frente. Pronto. Aliás, eu já vi o Guardiões da Galáxia 3 4 vezes e nos últimos anos tornou-se o meu filme preferido da Marvel. Digo isso. Portanto, dizer que eles não fizeram nada com qualidade pós-Ultimato, eu também acho que não é verdade. Foi demasiados projetos. Eu acho que o Thunderbolts, ele, na minha opinião, ele é um filme a sério, no sentido de que é um filme com temática que eu acho que os filmes da Marvel nos últimos tempos têm falhado muito em relação a isto. Estamos a falar de um filme que é basicamente sobre depressão. O filme começa eu não me expliquei com a essa tua parte, mas protagonista é no verdade. telhado a tirar-se do prédio abaixo quando diz que a vida dela não tem sentido. É uma imagem muito forte. É Sim. uma personagem que está numa missão, obviamente que ela não se está a matar, mas tu consegues fazer esse contraste. E eu acho que cada personagem neste filme é uma personagem em depressão. E o filme não se permite a desenvolver todas com o mesmo peso que desenvolve a Florence Pugh,
Pura e simplesmente porque, por exemplo, no caso do Bucky não havia necessidade. Nós já tivemos o desenvolvimento do Bucky, esse desenvolvimento de personagem em depressão, em todos os filmes passados do Bucky e também na própria série Falcon and the Winter Soldier, quando ele finalmente encontrou uma luz Sim, ao sem fundo do dúvida. túnel. O próprio US Agent, esta personagem interpretada pelo Wyatt Russell, também tem o seu arco no próprio Falcon and the Winter Soldier, quando ele mata uma pessoa com o escudo do Steve Rogers. Ele realmente, esse o White trabalho de Russell, casa, mas ele tem aqui algum carisma. Neste filme, mesmo assim, acho que é daqueles que é melhor apresentado. É Mas o isso que Capitão eu quero América dizer. falhado. Imagina, no que toca a pontos negativos, eu acho que a vilã é muito fraca, ela não tem presença quando entra na Sem sala. dúvida. Esta Valentina, eu acho que ela não tem presença nenhuma. Eu comparei, por exemplo, à força que tu sentes quando entra um Nick Fury em cena, que não é um vilão, mas tu entra o Nick Fury em cena, tu sabes, É este o Nick filho da mãe, Fury. se quiser, dá-te um tiro na cabeça, Yeah. percebes? Pronto. Ela não tem isso, mas aquilo que eu senti é que a história é movida pelo sentimento de depressão que as personagens têm. Estas personagens, este grupo, são forçados a combater os seus próprios traumas neste final do filme. E o filme é guiado pelo Florence Pugh. Tu tens cenas nestes filmes que se permitem a levar a sério. Tu vês ali ela olhar para o passado a matar uma criança, a ser chicoteada. O próprio vilão é uma representação do vazio que estas personagens sentem, uma representação visual. Eu acho que a é muito bem representação conseguida. visual é aquela parte de as pessoas virarem sombras e entrarem ali naquela mente assim meio atribulada. É espetacular e acho que é a única parte do filme que realmente se E tenta depois elevar. queria antes, deixa-me acabar de vender o peixe que tu já falaste mal e agora é a minha vez. E depois a outra parte que eu acho que para mim me dá um sentimento de coração é que eu acho que estas personagens umas com as outras têm muito carisma pela forma como falam umas com as outras, pela forma como conhecem informação sobre as outras pessoas que as fazem vê-las de forma diferente. Há ali uma cena no meio do filme que o Bucky dá uma informação sobre o US Agent que faz com que a Helena olhe para ele com outros olhos, e eu acho que isso é muito interessante. E acho que o facto da Marvel finalmente sair desta treta de filmar em telas verdes e o caraças, e finalmente pegar um filme em que filma em locais reais, mete a Florence Pugh a saltar de cima do segundo maior Sim. prédio do etc. Pronto, não são coisas importantes para a narrativa, mas são coisas que fazem um filme como deve ser e com pés e cabeça, e por essas razões eu acho que não é o melhor filme do MCU, ok, mas é um filme que me entreteu muito, me fez preocupar com aquelas personagens bastante, e que deu aquela sensação de ver os nossos heróis no chão, na estrada, a salvar as pessoas, que os filmes da Marvel não fazem agora. É sempre a lutar no espaço, é sempre a lutar contra a grande ameaça, e nós aqui estamos no chão a lutar contra os nossos próprios traumas. Portanto, nesse aspecto, eu acho que é um filme muito bem conseguido. Eu gostei bastante de Thunderbolts, genuinamente. Acho que é um dos filmes mais bem conseguidos da Marvel nos últimos anos. Não o melhor, mas um dos. Portanto, eu gostei muito. Tipo, eu dizer que fica para 2026, para mim é um bocado injusto, percebes? Que eu gostei bastante, mas também não acho que possa ir para a brasa da fornalha, estás a ver? João, mas é aí que nós vamos ter que negociar. Eu concordo absolutamente contigo. Acho que o Thunderbolts é um filme que eu me diverti muito mais do que o Black Bag, por exemplo. Eu sugeria puxarmos aqui o The Last of Us para cima, ou uma destes projetos que está aqui, e depois colocar aqui no There's No Place Like Home Thunderbolts. Acho que não é um filme para mais, concordo contigo. E eu concordo com essa parte também da depressão e a forma como o filme tenta desmistificar aqui, e conseguir mover a sua história em prol de um tema e não em prol de ações. Acho que essa parte é interessante. Aliás, o final do filme acho que é o que me deixa com uma expectativa melhorada em relação àquilo que foi a minha experiência, porque realmente o filme atreve-se a ir mais longe, atreve-se a nós entrarmos na mente de um personagem que está um caco, e através desse personagem consegue catapultar todos aqueles protagonistas em tentar, eles agarram-se, não é? Epá, vamos dar a volta a isto. E é um filme que tens esse sentimento, a música sobe e a tua alma também sobe com o filme. Mas é um filme que lá está, é um There's No Place Like Home. Não consigo. E olha, e mesmo a própria cena pós-créditos é uma cena que liga e ao já é próximo impactante. filme. Não é uma cena pós-créditos que tipo, não é vais do ficar Capitão 4 América anos à espera 4 daquilo que vai acontecer, né? A cena pós-créditos com o Capitão América 4 é horrível, é muito má, muito João, má. vamos aqui negociar o There's No Place Like Home fica para o Thunderbolts, e vamos ter que subir aqui alguma destas histórias. Subimos The Last of Us? Eu acho que subimos The Last of Us, apesar de eu não estar satisfeito com a série de todo. Vamos acho aqui. que não deixa de ser uma boa série, estás a ver? Pronto. E acho que para quem não joga o jogo, estas coisas que eu me estou a queixar se calhar não têm tanto peso, Tanto não impacto. faço ideia, percebes? Pronto, não faço João, mas ideia. vamos fazer aqui uma última obra, que é reordenar tudo isto de acordo com aquilo que nós achamos
que é o melhor. Ok, sim, Vamos começar se calhar nos patamares de baixo. Da Monkey fica atrás de Capitão América 4. Eu vi o Capitão Fica América atrás 4. de Capitão América 4. Ok, Fica agora atrás de vamos Capitão reordenar América aqui. O Black Bag, eu não tenho problema nenhum em puxá-lo para aqui. Se tu quiseres meter o da White Lotus ou o Daredevil para a frente, o que é que tu 4. sugeres Eu aqui? punha o da White Lotus atrás do... Imagina, eu não vi Black Bag, eu acho que a produção de White Lotus parece-me com mais qualidade, pronto. Concordo. Eu ainda assim punha... da White Lotus eu trocava com o Demolidor, sinceramente, porque o Demolidor, apesar de ser extremamente inconsistente, o final... Não, eu digo Demolidor melhor que White Lotus. Já Eu percebi. acho que Fica assim. o final de Demolidor Daredevil, The eleva a White série, Lotus, enquanto que... Black Bag, Yeah. Companion. Ok? Então eu vou agora reestruturar esta parte. O There's No Place Like Home, eu acho que com os amigos e a vizinhança, acho que é um There's No Place Like Home muito satisfatório. Eu vou colocá-lo aqui num patamar à frente, ok? Fica assim. Ok. O Thunderbolts pode subir. Eu acho que o Thunderbolts, na minha opinião, está bem aqui, neste último patamar. Não sei se tu queres puxar. Imagina, eu punho O Spider-Man, eu gostei mais de Thunderbolts que Mickey 17, por exemplo, mas não vai para a frente porque eu acho que é injusto, portanto deixa-se estar como está, sinceramente. Eu acho que não precisa mudar. Ok, Eu acho eu que concordo. podes deixar como está, pronto. Eu abdico do Invincible. Ok. Eu ter o Invincible à frente é eu abdicar do Thunderbolts, do Thunderbolts não estar à frente do Mickey 17. Muito bem, agora vamos Pronto, assim para é o a nosso brasa da compromisso. fornalha. Eu vou meter o Sinners, acho que está bem no patamar que está. Eu não sei se tu queres intermutar aqui o da Pete com o da Studio. Como nós vimos os dois a série, acho Eu não que podemos... vi da Pete. Mas é mesmo precisamente por causa disso. Era para ti. É assim, o da Pete acho que é uma obra mais séria, mais madura. No entanto, a nível de qualidade elas balanceiam-se muito bem. Portanto, não tenho Mas problema. lá está, nós estamos a comparar um drama a uma comédia, portanto ser sério ou maduro acaba por ser o próprio estilo de cada série, não é? Não, mas aqui a minha intenção intenção é mais, como nós vimos os dois da Studio, podia passá-lo um bocadinho para a frente, ok? Assim acho que está bom. E agora vendo da Pita até pode ser uma coisa que a gente volta É a verdade, reavaliar é um dia verdade. destes. E agora no patamar eu colocaria Severance à frente da adolescência, ok? Eu colocaria por um simples motivo. Eu gostei bastante da adolescência, mas eu acho que a adolescência compete muito mais com Sinners para este patamar do que Severance compete inversamente. É a minha opinião. Acho que Severance, apesar de tudo, é uma série imagina, que consegue modelar o meu uma único- geração, e o Adolescência, apesar de ser muito periclitante no tempo em que estamos, acho que é uma série e as atuações são deslumbrantes, mas acho que é uma série que mesmo assim tem menos qualidade. É uma série com menos qualidade, na minha opinião. Imagina, tipo, a minha única concepção aqui é, eu acho que a adolescência, todos os episódios têm imensa qualidade. A Severance tem aquele episódio da Miss Cowell, que não é um mau episódio, mas eu acho que destoa a nível de qualidade em comparação a todos os outros. E eu acho que há aqui um quesito que é uma coisa a apontar, que é adolescência tu entras e sais, enquanto que Severance, nós não sabemos se a última temporada de Severance nos vai fazer olhar para as anteriores de forma diferente. Mas João, mas é precisamente por isso eu acho que que eu acho que é o maior trunfo de Severance. Severance tem 20 episódios e todos eles muito, muito bons, ou seja, acho que Sim, mas repara, mano, acaba por imagina aqui que haver uma Severance, a envolvência última emocional e um temporada compromisso com o espectador muito mais forte. Por exemplo, Claro, tu conseguires manter uma temporada, 2 temporadas a um nível alto é muito mais complicado do que o fazer com 4 episódios. É a minha interpretação. Então, eu não tenho. Eu obviamente que dou esse reconhecimento, mas no que toca a séries, mano, eu acho que a série tem um papel que perdura pelo seu todo, estás a entender? Ou seja, Game of Thrones, eu sempre que olho para mim mesmo e digo, quero rever Game of Thrones, aquela cena da Batalha dos Bastardos é brutal, aquela cena tipo do Casamento Vermelho é brutal, e nunca presso o play porque me lembro de como acaba, percebes? E o meu receio com Severance de estar a pôr agora em primeiro lugar é tipo chegar aqui a 10 anos e a série acaba e João, mas tu fazes o pensamento horrível. inverso. Severance será conotado como uma das melhores séries da história e tu não colocares a segunda temporada de Severance no patamar mais alto, seria aqui um corromper do Estado. Mas eu acho que Adolescence daqui a 10 anos pode ser uma das melhores minisséries da história também. Isso aí não... Eu não acho que isso irá acontecer. Nós podemos manter, mas eu acho que nós vamos aqui cometer um sacrilégio. Mete o Severance então, mano. Mete o Severance. Estamos aqui eu com- fiz várias concessões. Estamos aqui com uma dualidade de... Eu já pus ali umas coisas à frente da minha parte, portanto, podes pôr Severance É também. assim, eu vou E colocar eu colocar percebo- Severance à frente. Vamos aqui colocar Severance à frente.
E fica aqui a pergunta: será que o que irá pernoitar ou o que irá prevalecer na história do mundo televisivo? Será que Severance ou adolescência? Deixamos aqui o mote para um futuro longínquo. Malta, é este o ano 2025 até agora. Que é verdade. Tem sido um ano um bocadinho fraquinho. Vamos ser a sério. Sim, estamos a precisar de mais cinema no que toca às séries, sim senhor, mas estamos a precisar de mais cinema para aquecer a alma. E eu olho para mais e só vejo sequelas e só vejo etc. E olho para o Sinners foi um ponto positivo, alto. mas já começa a ver uma data de filmes que tanto podem ser brutais como podem não ser brutais. João, nós temos aqui um destaque do ano que não falámos. Portanto... Minecraft, eu lembrei-me agora, pronto, mas foi um apontamento, lá está, passou, entrou, saiu, não marcou. Olha, e não merece destaque, verdade, porque vocês que foram para o cinema e que começaram aos berros com a tela e andaram a sujar a sala toda, etc. Se vocês estão a ver este vídeo, vocês são os animais que não merecem estar lá dentro. Não merecem, porque o espaço é partilhado, ok? Portanto, eles não estão em casa. Pronto. Portanto, qualquer filme que tenha esse tipo de reação, a culpa não é do filme em si, é do público. O filme até pode ser bom, não faço ideia, pronto. Mas que é um sucesso bilheteiro que foi um fenómeno, mas eu acho que foi um fenómeno pelas razões erradas. E ver os cinemas a abdicar das suas regras, a abdicar, da sua etiqueta, para mim foi humilhante. E é um momento baixo do cinema. É um momento muito baixo. João, lá nós está. Precisamos de dinheiro. Não há filmes que nos estão a dar dinheiro, portanto vamos investir no mau comportamento e etc. Não foi nada bom, meu. João, e tu repara, falamos aqui da adolescência, lá está, um dos fatores negativos das redes sociais, destes treinos completamente utilitários. Isto nem é utilitários, é fúteis, não é? Uma treino completamente fútil, estar aqui a desperdiçar comida, mandar os balas das pipocas para cima da sala. Galinhas para o cinema, mano. Não faz sentido, não faz sentido. Meu, tipo. Não faz absolutamente sentido nenhum e olhem. O Bem, que é que malta, virá a partir daqui? Quando vier o Super-Homem, as pessoas vão todas a partir o ecrã do cinema, mano, calma. Já está quase. Este momento de agora de maio e de junho vai ter alguns destaques. Estamos a entrar numa época muito quentinha do cinema. João, temos aqui algumas novidades, começando já com Missão Impossível, que nós vamos tentar trazer aqui uma análise à saga. Portanto, vocês não podem perder os momentos altos do cinema, estão aqui na fornalha. Liguem em sintonia, sintonizem-se nos nossos episódios, sigam-nos no YouTube, digam-nos o que acharam, qual é o melhor projeto de cinema ou série de 2025. Nós queremos saber. Eu e o João estamos, como sempre, com vocês. Mandem-nos mensagem no Instagram, sigam-nos no Spotify, Apple Podcast e todas as plataformas de podcast. João, temos aqui mais alguma última mensagem que queremos enviar para os nossos ouvintes e espectadores? Está tudo. Agora os vossos altis que vão ver este podcast, é verdade, tragam o podcast também para os inis sem contexto absolutamente algum. E até lá, solta o DJ. You're a wizard, Harry. I want to make an offer again with you. May the force be with you. A day may come when the courage of men fails, but it is not this day. This day we fight. Here's Johnny. To infinity and beyond! Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You win it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys.